que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Porém, eu sugiro que os irmãos leiam até o versículo 26. O tema da nossa reflexão é unidade em oração e propósito. Leiamos a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que até que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nesta narrativa de Lucas, o contexto dos discípulos de Jesus era que Jesus já havia sido elevado aos céus, eles já tinham as orientações dadas pelos anjos de que do mesmo modo em que eles viram ele subir, ele voltaria. O que se esperava agora dos discípulos era que cada um fosse para a sua casa. Mas observe que o Senhor havia determinado no versículo 4 e no versículo 5, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa. E que promessa era essa? Era a chegada do Espírito Santo. E observe bem que nós vemos um ato de obediência no versículo 12, quando diz: então voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar onde Jesus havia determinado que eles ficassem até a chegada do Espírito Santo. O que nós podemos aprender com isso? É que os discípulos eram submissos à palavra de Deus. A submissão à palavra de Deus deve marcar a minha vida como servos do Senhor. Mas a narrativa continua a partir do versículo 14. Lucas dá a ideia aqui de tempo passado e de constância. Parece que se reunir naquele salão não era algo de um dia só. Observe que no versículo 14 dá a entender que já se passaram alguns dias, mas que mesmo assim todos os discípulos se reuniam para quê? Para orar em unidade e propósito. E provavelmente esta oração era sobre a missão, sobre os ensinamentos, sobre as ordens que Jesus havia dado a eles. Eles aguardavam pela chegada do Espírito Santo. E nesse processo de reuniões, de oração, o grupo vai crescendo. Nós lemos no versículo 13 que eram 11 apóstolos, algumas mulheres não citadas e a família de Jesus, no caso, a mãe e os irmãos. E observe bem que no versículo 15 já chegam a 120 irmãos nestas reuniões de oração. Meus irmãos, a oração marca o início da Igreja de Jesus. A oração era vista como primordial, indispensável, necessária e ouço dizer parte fundamental do ato de culto. Ferramenta sem a qual a obra de Cristo não poderia ser realizada pela igreja. Meus irmãos, como nós desprezamos a oração em nossos cultos, oramos muito pouco. Sabe por quê? Porque o nosso coração está voltado para as coisas que nos colocam em evidências. Gostamos muito de cantar, de tocar e principalmente de nos apresentar, para que os outros nos vejam, mas não gostamos de curvar as nossas cabeças, de dobrar os nossos joelhos, de fechar os nossos olhos, de fixar as nossas mentes em Deus e em sua vontade para nossas vidas. Meus irmãos, nós pecamos por omissão, pecamos por insubmissão quando deixamos de orar. E muitas vezes, quando oramos, os nossos interesses são os primeiros da lista. Ah, meus irmãos, como nós precisamos da graça de Cristo, como nós precisamos voltar ao princípio, como nós precisamos
nos arrependermos de nossos cultos voltados para nos agradar e colocar mais oração em nossa agenda, não somente nos momentos de culto, mas no nosso cotidiano. Sem a oração, estaremos como Moisés, querendo fazer a obra de Deus com as nossas próprias forças, nossos entendimentos. E vamos falhar, certamente falharemos. Meus irmãos, para onde aponta o nosso coração no momento em que nós estamos no culto? Por que é tão difícil deixarmos de olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e pensar somente em Deus e em sua vontade para nossas vidas? A pergunta que eu faço a cada um de nós é: será que nós estamos prontos para um retorno de uma vida de oração? Parar todos os dias para orar, interceder uns pelos outros e pedir a Deus sabedoria e poder para realizar a sua obra? Pensamos nisso, meus irmãos, e que o Senhor nos abençoe.